Sem um sistema de vendas, o teu negócio não cresce e ele vive apenas de sorte. Eu quero fazer-te uma pergunta muito simples. Se amanhã os teus clientes parassem de aparecer por indicação, diz-me algo. O teu negócio ainda continuaria a vender ou as tuas vendas simplesmente parariam? A verdade que eu quero partilhar contigo é de que muitos micro e pequenos negócios funcionam dessa forma. Dependem de indicação, dependem da sorte e dependem de alguém para fazer lembrar que existe um negócio. Mas eu quero te dizer algo: negócios saudáveis não dependem da sorte, eles têm um sistema de vendas. Aymara, o que é um sistema de vendas? Um sistema de vendas é simplesmente um caminho claro que transforma uma pessoa interessada em um cliente. Não é um improviso, é um processo. E quando esse processo existe, o empreendedor sabe como atrair clientes, como conduzir a conversa, como apresentar a proposta. Como acompanhar o cliente e como fechar vendas. Se tu não tens esse caminho, eu quero dizer que no teu negócio cada venda acontece de forma diferente e ao acaso, e isso gera confusão. Então, vamos agora aprender como é que funciona um sistema comercial. Vamos pensar em 5 etapas. A primeira é a geração de leads, que é o momento onde eu atraio pessoas, onde eu crio interesse, porque antes de existir uma venda, precisa existir interesse. E os leads são pessoas que demonstram interesse no teu produto ou serviço. É a pessoa que manda mensagem, que comenta, que pede informação, que manda mensagem também no teu WhatsApp. E quando tu não tens leads, tu não vais ter vendas. A segunda etapa é a conversa comercial. E é algo muito importante porque eu quero que tu tenhas patente que não é o teu momento de falar muito. É o teu momento de perguntar e entender o cliente. Por exemplo, qual é o problema que ele quer resolver? Como é que ele tem resolvido isso hoje? O que é que está a dificultar? As vendas acontecem com diagnóstico. E se tu não fazes um diagnóstico, se tu não te interessas pelo teu cliente, tu não vais conseguir vender. Terceira etapa, proposta. Depois da conversa é o momento de apresentar a proposta, que é o momento onde eu vou basicamente demonstrar ao cliente que o meu produto ou serviço vai ajudar a resolver o problema que ele tem. Porque a partir do meu produto ou serviço, ele pode esperar X ou Y resultado. E qual é a nossa forma de trabalhar? E qual é o investimento? É depois desse diagnóstico. E essa proposta, ela precisa ser simples e clara. Porque se ela não for simples e clara, vai gerar confusão. E a confusão gera indecisão. Quarta etapa é o follow-up. Este é um dos pontos mais ignorados. É o momento em que o cliente diz: Eu vou pensar, e o empreendedor nunca mais fala. Mas muitas vendas acontecem num segundo, num terceiro ou num quarto contacto. E eu quero que tu entendas, para tirar uma certa pressão, que follow-up não é pressão, é simplesmente acompanhamento. E a quinta etapa é a que todos nós mais gostamos, que é o fecho. Porque quando um processo é bem conduzido, o fecho acontece de uma forma muito natural, porque o cliente já entendeu o problema, já entendeu como o produto resolve o seu problema e por isso é uma solução e qual é o valor que eu vou agregar. Atenção que eu estou a falar de valor e não de preço. Se nós pensarmos num exemplo numérico, temos 10 pessoas que demonstram interesse, 6 conversam, 4 recebem proposta e 2 compram. Aqui é uma taxa de conversão de 20%. O que é que eu quero que tu penses em relação à taxa de conversão? Se entram 10 leads no mês, eu faço 2 vendas. Se entram 40 leads no mês, eu vendo 8 vezes. O produto não mudou, o preço não mudou. O que mudou foi o sistema comercial que está mais cheio e por isso aumenta a minha probabilidade de vendas. E por isso é muito importante que nós tenhamos noção que nós precisamos de ter um serviço, um produto que tenha um sistema comercial com diagnóstico, com estrutura e com acompanhamento. E entender que se eu tenho um processo comercial sem diagnóstico, sem estrutura e sem acompanhamento, eu tenho uma falta de processo. E se eu tenho uma falta de processo comercial, eu não sou capaz de vender.
Por isso, no nosso exercício do dia de hoje, eu quero que tu penses se no teu negócio existe um caminho claro para atrair clientes, para conversar com clientes, para apresentar proposta, para fazer um follow-up e para fechar vendas. Ou se cada venda contigo e em cada etapa acontece de forma diferente e ao acaso. Por isso, eu quero que tu hoje entendas e tenhas a certeza que negócios que crescem não vivem de improviso, vivem de processos. E nos próximos dias aqui, no nosso desafio à travessia, nós vamos falar sobre o pilar operacional, porque vender é importante sim, mas entregar bem e com organização é o que sustenta o crescimento. Se este vídeo fez sentido para ti, inscreve-te aqui no canal, partilha com outro empreendedor e continua aqui na travessia. E se tens mais interesse ainda em aprofundar sobre educação financeira, sobre vendas e sobre estrutura de negócios, inscreve-te na nossa masterclass que vai acontecer dia 20 de março. Entra no nosso site que vai estar aqui na descrição.